Bem-vindos ao debate. Se você ligar a televisão hoje, olhar para as manchetes, é bem provável que veja guerras, crises e um monte de injustiças, né? O cenário não é dos melhores. Pois é. E aí é muito fácil chegar à conclusão de que o mundo é tipo um navio afundando. Mas a forma como interpretamos o destino final desse navio, o fim do mundo ou a escatologia bíblica, molda absolutamente tudo sobre como vivemos o nosso presente. Com certeza, não estamos falando de um mero exercício acadêmico de adivinhação do futuro. Exato. A nossa discussão de hoje, que emerge de uma literatura teológica bem rica, foca numa discordância central. Qual é a verdadeira natureza do milênio e como se dá o cumprimento das promessas escatológicas de Deus? É exatamente isso. Porque, veja bem, a forma como você lê a planta do futuro dita o edifício que você constrói hoje. E a pergunta que nos guia aqui é se o milênio de Apocalipse é uma realidade espiritual presente ou um reino geopolítico literal e futuro. Antes da gente mergulhar nas nossas posições, só um detalhe formal importante sobre o material de base que estamos usando hoje. Ele traz a nota de copyright 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É a partir desse rigoroso estudo de base que vamos estruturar nossa conversa hoje. O material é excelente, por sinal. E entrando direto no assunto, eu vou representar a perspectiva do pré-milenismo dispensacionalista. Meu argumento central é que uma hermenêutica literal exige um cumprimento futuro e físico das promessas divinas, com planos bem distintos para a Igreja e para a nação de Israel. E eu defenderei a visão do amilenismo, mas conectada profundamente à escatologia da esperança, baseada em Jürgen Moltmann. Minha posição, da qual estou muito convencida, é que o reino de Deus já foi inaugurado espiritualmente, exigindo ação ética da Igreja agora. Bom, para começarmos, acho importante deixar claro que essa visão amilenista muitas vezes parece esvaziar a Bíblia de promessas concretas. Como você sustenta isso? Olha, o termo amilenismo pode soar como se não acreditássemos em milênio algum, né? Mas o prefixo a significa apenas que rejeitamos a ideia de um reino terreno literal no futuro. Tipo, ele não vai acontecer nunca na Terra. Nós compreendemos o milênio de Apocalipse 20 como o reinado espiritual de Jesus nos corações dos crentes agora, durante toda a era da Igreja. E isso não é uma inovação recente, sabe? Vem lá de Agostinho de Hipona e dos reformadores como Lutero e Calvino. E é aí que nos separamos logo na base da leitura. O pré-milenismo dispensacionalista parte de uma premissa inescapável, a leitura literal das Escrituras. Mas espiritualizar a primeira ressurreição entendendo como novo nascimento do crente não é desrespeitar o texto. O que Moltmann e teólogos como Ailton Martins mostram é que ler o milênio como presente nos impede de usar a escatologia como rota de fuga. Eu confesso que há uma beleza prática nisso, no cuidado com o próximo. O problema é como vocês chegam lá distorcendo o texto sagrado. Nós nos apoiamos em J. Nelson Darby, Scofield e John MacArthur. Distorcendo é uma palavra bem forte, hein? Mas é que Onde que é simples. Se Deus fez promessas literais, com fronteiras geográficas literais, ele cumprirá isso literalmente. O erro de vocês é espiritualizar textos escritos para serem físicos. espiritualizar não significa esvaziar de significado. Significa reconhecer que o Novo Testamento expande o Antigo. Expande, mas não anula. Deixe-me dar um exemplo claro. Gênesis 15:18. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo uma extensão de terra específica, do rio do Egito até o Eufrates. Sim, a promessa da terra. Exatamente. E essa promessa geopolítica nunca foi plenamente cumprida. Como você pode pegar coordenadas de GPS antigas e dizer que isso agora se cumpre no coração de um cristão no Brasil? Nós lemos isso à luz de Cristo, que é o verdadeiro herdeiro. Mas aí Deus falharia com Israel. É por isso que acreditamos no arrebatamento da igreja. Deus vai retirar a igreja para retomar seu relógio profético exclusivo com Israel, passando por 7 anos de tribulação e instaurando o milênio para cumprir Gênesis 15. Eu entendo perfeitamente o seu ponto. A busca por consistência literal é atraente.
Mas isso cria um problema gigantesco com o Apocalipse 20. Para o seu cronograma funcionar, você é obrigado a afirmar que Satanás está totalmente solto hoje. Sinto muito, mas eu não engulo essa de que ele está preso. Olha pela janela. Mas espera aí, o amilenismo argumenta que o triunfo de Jesus já conteve o poder de Satanás. O anjo amarrando o dragão para não enganar mais as nações já aconteceu na cruz. Essa conta simplesmente não fecha para mim. A sociedade está cada vez pior, rumo à tribulação. Deixa eu terminar a analogia. Pense como uma guerra, sabe? Satanás é um exército inimigo que teve suas linhas de suprimento cortadas. Ele ainda atira a esmo. Sim, ele causa perseguição, absolutamente, mas a sua derrota estrutural foi selada. Ele não pode impedir a salvação global. Olha, é uma analogia inteligente, mas dilui a força do texto. O texto diz que ele é lançado no abismo, fechado e selado. Isso deve resultar numa era de paz irrestrita, onde o lobo pasta com o cordeiro. Ninguém está dizendo que o mundo atual é o estado perfeito. A Nova Jerusalém ainda virá. Mas vocês misturam a era da igreja com o milênio. Se as duas guerras mundiais e a perseguição brutal contra cristãos hoje são o que vocês chamam de milênio, se isso é o melhor que Deus tem de paz, então as promessas são muito decepcionantes. Nós somos muito realistas sobre o joio e o trigo crescendo juntos. Não fechamos os olhos para o mal. Mas, se aceitarmos que o milênio é estritamente futuro e focado no Oriente Médio, esbarramos na forma como sua teologia divide o povo de Deus. Não é divisão, é respeito aos contratos divinos. Mas fragmenta a redenção. Ao criar um destino celestial para a igreja e um destino material para Israel, vocês ignoram Paulo em Efésios 2. Cristo derrubou o muro, fazendo um só povo. A ideia de retirar a igreja secretamente é super recente. Ganhou força só no século XIX com Darby. A antiguidade de uma sistematização não invalida a exegese, não acha? A igreja primitiva também levou séculos para sistematizar a Trindade, e você acredita nela. Sim, claro. Mas a esperança primitiva era radicalmente unificada. Homens como Irineu de Lyon e Justino Mártir, lá no segundo século, não viam a igreja pegando um voo de fuga da tribulação. Eles enxergavam uma história unificada. A igreja não é um plano B para nós. Deus é rico em seus propósitos e administra em dispensações. E já que citou Irineu, vamos ser justos. Eles podiam até não crer no arrebatamento pré-tribulação, mas discordavam frontalmente de você. Em relação a ser futuro, sim. Exatamente. Eles acreditavam que o reino de 1000 anos seria terreno, material e futuro. Irineu rejeitaria essa ideia amilenista, de que o milênio é apenas espiritual e está rolando agora. Eles aguardavam uma restauração física, é verdade. Mas isso me leva ao ponto central do nosso debate. Como essas expectativas moldam o comportamento hoje? E é aqui que a tese de Moltmann, que mencionei, é vital. Lá vem a teologia da esperança, imagino. Isso. Vamos ser francos sobre o efeito psicológico do dispensacionalismo. Dizer que o mundo é só uma sala de espera decadente para a tribulação e que vamos ser arrebatados, isso frequentemente gera um escapismo crônico na igreja. Escapismo. Você acha mesmo que aguardar a volta de Cristo nos faz abandonar o mundo? Historicamente, sim. A mentalidade vira tipo, se o barco está afundando, para que polir os móveis? Por que lutar contra a fome ou a pobreza estrutural se o anticristo vai dominar tudo mesmo? Eu entendo o risco, mas a culpa não é da doutrina. Mas a doutrina facilita isso. Moltmann argumenta que a esperança cristã nos lança de volta para dentro do mundo com força total. E a pesquisa do Ailton Martins sobre Mateus 25 escancara isso. Jesus julga com base em quem alimentou o faminto. Certo, o cuidado com os vulneráveis é mandamento. Exato. Se o nosso milênio é o Cristo reinando hoje através do Espírito Santo, nossa escatologia exige que sejamos a linha de frente na justiça social. A escatologia é o motor da ética, não uma fuga. É um argumento cativante. Mas você já considerou o perigo extremo de tentarmos inaugurar o reino de Deus com as nossas próprias mãos? Eu concordo que cuidar dos pobres é inegociável. MacArthur ensina isso também. Então estamos concordando na prática. Não exatamente. O problema é a arrogância teológica que beira o pós-milenismo de domínio.
A linha é muito tênue, sabe? O homem começa a achar que vai instaurar uma era de ouro através de ativismo ou políticas públicas. Mas nós não estamos defendendo a utopia secular ou humana. Mas acabam caindo nela. Acreditam que vão cristianizar o globo e entregar o reino para Jesus. A Bíblia ensina o oposto. A natureza humana é caída, as estruturas estão corrompidas na raiz. E é por isso que dependemos da graça. Exato, mas a verdadeira esperança é que o homem não pode salvar a si mesmo. Somente o retorno físico e irresistível de Jesus consertará o mundo estruturalmente. A tribulação não é pessimismo, é um mecanismo de purificação divino. Eu compreendo esse receio do triunfalismo cego. Nós também rejeitamos o utopismo. Não achamos que a igreja vai transformar o mundo num paraíso político antes da volta de Cristo. Que bom que estamos na mesma página sobre isso. Mas agir eticamente hoje não é uma tentativa presunçosa de construir o reino. É dar testemunho dele. Quando alimentamos um faminto, erguemos uma placa que diz que o rei abomina a fome. É uma ação profética. Ação profética é válida, com certeza. E eu acho que aqui chegamos a um terreno onde estamos do mesmo lado da trincheira, porque existe uma heresia moderna perigosa que nós dois rejeitamos de forma categórica. O preterismo completo. Exatamente. As excelentes análises do César Francisco Raimundo expõem muito bem os problemas dessa visão. O preterismo completo ensina a falsidade de que absolutamente todas as profecias se cumpriram de forma espiritual no primeiro século, em 70 depois de Cristo. Essa é uma fronteira que não podemos cruzar. É uma visão assustadora porque simplesmente amputa o futuro da narrativa cristã, nega a ressurreição corporal futura e a volta física de Jesus em glória. Reduz a consumação da história a um evento romano antigo, né? Sim. E como Raimund aponta, isso fere a fé evangélica. Sem uma restauração cósmica, a criação fica presa num ciclo de morte para sempre. Nós precisamos da intervenção futura e física. Nisso nós concordamos inequivocamente. Nós podemos discordar sobre a cronologia, se a ressurreição é em fases, com o arrebatamento e a tribulação, como eu defendo, ou se é tudo de uma vez, como você defende. Mas a segunda vinda física e visível é inegociável. Completamente inegociável. O mundo material importa para Deus, por isso ele voltará na carne. Bom, estamos quase sem tempo, então vou consolidar minha posição. Eu defendi hoje que o amilenismo aliado à visão de Moltmann oferece a escatologia mais engajada para a igreja. E eu continuo discordando de que a minha visão seja desengajada. Mas entender o milênio como reinado atual de Cristo nos liberta dessa espera anestesiante, né? Nos convoca a sermos agentes de transformação hoje. O futuro afeta hoje, cada ato de justiça ecoa na eternidade e antecipa Mateus 25. Eu compreendo, mas reitero que o pré-milenialismo dispensacionalista preserva com maior integridade o peso das palavras proféticas, a leitura literal nos blinda de manipular o texto e honra a fidelidade irrevogável de Deus com Israel. Mesmo que isso signifique uma tribulação literal. Especialmente por isso, nos traz o senso de urgência evangelística e nos enche da verdadeira esperança, o reinado geopolítico futuro do Messias, intervindo fisicamente para estabelecer a verdadeira justiça. Bem, independentemente de a igreja atravessar ou não a tribulação, ou de o milênio ser atual ou futuro, o destino final, os novos céus e a nova terra, permanece firme. A complexidade dessas visões mostra quão inesgotável é o texto bíblico. É verdade. A escatologia não é só montar quebra-cabeças do fim do mundo. É sobre entender a fidelidade de Deus em redimir a criação inteira. E com isso encerramos a discussão de hoje. A questão não é apenas em qual detalhe profético nós nos encaixamos, mas sim como a sua visão do fim está moldando a sua ação no presente. O debate continua nas nossas vidas. Muito obrigada por nos acompanharem e até a próxima.